Oi, gente! Hoje queria falar com vocês sobre uma coisa que eu acho que é fundamental quando a gente está estudando para concursos, que é exatamente a quantidade de concursos que a gente faz, mas principalmente sobre o intervalo entre um concurso e outro. Eu falo isso, gente, porque às vezes quando a gente está desempregado, quando a gente está na correria de querer passar logo em um concurso, a gente às vezes tende a querer aproveitar todas as oportunidades que aparecem. Só que isso nem sempre é benéfico, exatamente pelo fato de que os editais são às vezes muito diferentes. E aí, existem algumas disciplinas que demandam um tempo muito grande para a gente aprender. Só que se o intervalo entre uma prova e outra for pequeno, a gente não vai conseguir focar para que a gente possa realmente conseguir fazer aquela outra prova de uma forma eficiente, de uma forma que a gente realmente consiga chegar lá e ter um desempenho bom. Então, hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre esse lapso temporal entre uma prova e outra. Porque se esse lapso for curto, a chance de você reprovar é muito grande. E aí, às vezes, a gente acha que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, porque assim a gente vai conseguir fazer mais provas e aí a gente vai conseguir passar mais rápido. Só que isso nem sempre condiz com a realidade, exatamente porque os editais são diferentes na maioria das vezes. Mesmo que os editais tenham matérias em comum, eles geralmente trazem alguma legislação que é diferente. Pode ser o regimento interno do órgão, por exemplo. Pode ser, num edital cai informática, no outro cai raciocínio lógico, no outro cai direito processual penal, sei lá. E aí você tem que aprender tudo isso em um curto espaço de tempo, o que não dá certo, porque os editais vêm com uma carga de dificuldade grande e de conteúdo também muito grande. Então é difícil você aprender em um lapso temporal curto para você chegar lá no dia da prova e ter um desempenho bom. Exemplo, vamos supor que eu faça uma prova em janeiro, e aí eu tenho outra no início de fevereiro, e aí depois eu tenho outra no final de fevereiro, e aí depois eu tenho outra no meado de março. Gente, é humanamente impossível estudar para um concurso dessa forma, exatamente porque o edital é difícil, o conteúdo é grande. E as bancas também, hoje em dia, gente, banca de concurso não tá mais para brincadeira não. As questões são muito aprofundadas e a concorrência também é grande. E é claro que a gente não tem que ficar se baseando em concorrência, é claro que a gente não tem que ter medo da banca. Mas se você não está conseguindo estudar direito para nenhuma prova, a chance de você chegar lá na hora da prova e não conseguir desempenhar bem uma prova, justamente por conta do grau de dificuldade que o examinador vai botar na prova e por conta também de ter outros candidatos que vão estar melhor preparados do que você, aí sim você acaba reprovando. Não porque você é burro ou porque você não é competente, nada disso. É por conta exatamente da falta de tempo. Então, voltando ao nosso exemplo. Se você se inscreveu em uma prova que vai acontecer em janeiro, por que você está se inscrevendo em uma outra prova que vai acontecer em fevereiro, com um lapso temporal tão curto? A não ser que as matérias sejam muito parecidas e que você já tenha um certo nível de aprendizado em concurso, um certo nível de experiência, aí eu até acho que é válido. Mas se não for esse o caso, eu realmente não acho que você deva fazer isso, porque a chance de você não conseguir passar e perder só seu tempo e dinheiro é muito grande. Então, se eu tenho uma prova que vai acontecer em janeiro, por que eu não me inscrevo em uma outra prova que vai acontecer, sei lá, em abril? E aí sim, uma diferença de mais ou menos 3 meses de uma prova para outra, aí eu vou conseguir estudar. Eu pego a experiência que eu adquiri para estudar para a prova de janeiro, aí fiz a prova de janeiro. Aí depois eu vou ter um lapso temporal grande para eu conseguir adequar o que eu já aprendi para essa prova de janeiro e agora eu vou focar no edital para poder estudar para a prova que vai acontecer em abril. E aí sim eu maximizo a minha chance de passar. E eu tô falando isso para vocês, gente, por experiência própria. Quando eu estava desempregado, que eu queria passar em concurso a qualquer custo, eu saía me inscrevendo em um monte de concurso. Teve época que eu fazia concurso, sem brincadeira. Todos os domingos do mês eu tinha concurso para fazer. Eu fui fazendo uma maratona, um atrás do outro. E o resultado foi que eu não passei em quase nenhum. Em alguns eu até cheguei a ficar bem classificado, mas assim, a minha saúde mental foi por água abaixo. Eu adquiri doenças justamente porque eu não conseguia ter lazer, não conseguia parar para descansar direito. E isso foi algo muito prejudicial para mim, enquanto ser humano, porque eu também tinha que trabalhar na época, tinha que estudar para terminar a pós-graduação e etc, etc. A vida continua, certo? Não é porque a gente começou a estudar para concurso que a vida vai parar. Não, a vida continua. E aí a gente também tem que atender essas outras demandas. Então, quando você fica nesse pique de estudar muito, fazendo um monte de prova uma atrás da outra, isso pode ser algo prejudicial. A não ser que você seja já muito avançado, a não ser que você já tenha estudado muitas disciplinas, aí eu até acho que vale a pena, mas fora isso, não dá. E aí tem gente que ainda quer conciliar edital, se inscreve em 2 concursos e quer estudar para os 2 concursos ao mesmo tempo. Gente, isso é loucura. A não ser que você seja já muito avançado, a não ser que você já tenha estudado pelo menos uns 80%
do conteúdo que vai ter nos 2 editais, aí talvez até dê, mas o iniciante, gente, não dá para fazer esse tipo de coisa, porque a chance de você reprovar vai aumentar mais ainda do que você já teria se você estivesse estudando somente para um concurso. Então, é isso que eu recomendo que vocês não façam. Exatamente porque se vocês fizerem, vocês vão ter muito mais complicações. Vocês vão achar que vocês estão maximizando as chances de vocês, que vocês estão adiantando o processo, mas não estão. Vocês estão atrasando o processo. Eu falo isso por experiência própria. Então, observem o lapso temporal entre uma prova e outra. Observem também o número de vagas. A gente tem que ficar muito atento, sim, ao número de vagas, porque isso é importante. Ao histórico também de chamamento do órgão. Às vezes o edital vem até com um número de vagas pequeno, mas ele tem um histórico de chamar muitas pessoas. Por exemplo, o Tribunal de Justiça faz muito isso. Às vezes ele coloca um número ínfimo de vagas no edital, mas ele tem um histórico de chamar muitas pessoas. Aí sim a gente tem que se programar, aí sim talvez valha a pena fazer o concurso. Mas fora desses casos, eu realmente acho que não vale. Vai ser uma perda de tempo. E aí, tanto de tempo, quanto de dinheiro, quanto de esforço, isso pode deixar vocês desmotivados para continuarem estudando, o que é péssimo, porque o que mantém a gente no jogo é exatamente a motivação para continuar, com a certeza de que vai dar certo, e aí a gente tem que controlar também a forma como a gente se porta em relação ao concurso, exatamente para que a gente também não possa ter uma queda de autoestima e se desestimular no caminho. Então, por conta disso, eu sugiro que vocês observem esse lapso temporal. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de estudar, gente, hoje em dia. Quando eu estou pensando em fazer algum concurso, algo nesse nível, eu gosto de estudar com o edital até fechado. Por exemplo, não tem nenhum edital publicado. O último que teve foi, sei lá, daqui uns 3 anos para trás. Eu pego esse edital, começo a estudar devagarzinho e vou focando naquele concurso. E aí sim, quando o edital sair, eu já vou estar preparado. E eu foco só naquele concurso. Hoje, eu como servidor público, eu já tenho eu acho que o privilégio de poder fazer isso, né? E eu sei que quem está desempregado não tem esse privilégio exatamente porque está precisando de dinheiro, etc, etc. Mas hoje, na posição que eu me encontro, eu já tenho esse privilégio. Então, é o que eu faço. E aí, é muito importante que vocês também tenham isso em mente para que vocês possam fazer isso também no futuro. Às vezes vocês passam um concurso um pouco mais simples e aí vocês focam em um concurso específico exatamente para quando sair o edital vocês já estarem preparados e aí sim vocês conseguirem desempenhar uma boa prova, observando sempre essa questão do lapso temporal que é tão importante para que a gente não passe pelo concurso de uma forma que não vai aproveitar também o conhecimento que ele traz pra gente. Porque se você está toda hora pulando de galho em galho, tá uma hora fazendo uma prova X, aí é a área ambiental. Aí daqui a pouco você faz uma prova Y, é a área de tribunais. Daqui a pouco você faz uma outra prova, que é a área policial. E uma atrás da outra, gente, são conteúdos extremamente diversos. É claro que você não vai conseguir absorver tudo e a chance de você não passar com certeza vai aumentar, justamente por conta das áreas serem diferentes, as matérias serem diferentes, os órgãos serem diferentes, o tipo de banca, o estilo de prova também é diferente. Então vocês precisam ter isso em mente na hora de vocês se inscreverem em uma prova, porque o concurso, a preparação para ele começa exatamente na hora da inscrição. E eu aqui não estou defendendo que você só tenha que fazer concurso para uma área. O que eu estou defendendo você tem que colocar na sua cabeça que você precisa ter um lapso temporal entre uma prova e outra para que você consiga estudar, adequar a sua experiência da prova passada para que você possa conseguir estudar para poder fazer a outra prova. É isso que eu estou querendo colocar, porque nada impede que você faça concurso para a área de tribunal e daqui a pouco você vai para a área policial, que você faça concurso para a área ambiental e daqui a pouco você vai para a área de banco. Eu acho que nada impede que você faça isso, desde que tenha um lapso temporal adequado entre uma prova e outra, que eu sugiro que seja de pelo menos 3 meses. Para quem está iniciando, poderia até ser um pouco maior. Para o concurseiro experiente, já pode ser aí uns 3 meses. Mas para quem está iniciando, de repente, uns 4, 5, talvez, né, para a pessoa conseguir absorver todo o conteúdo que é muito grande e as áreas são diferentes, então as matérias são diferentes, as bancas são diferentes. Então, por conta disso, eu acho que vocês precisam, sim, não se inscreverem em todos os concursos que apareçam e que vocês apliquem estratégias para que vocês consigam maximizar a aprovação de vocês e aí sim conseguirem passar por esse processo de uma forma um pouco mais eficiente, sem gastar tanto dinheiro, sem perder tanto tempo, sem gastar tanta energia e também para não ficar desmotivado para se manter no jogo. Então, no vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E até a próxima. Cuidado com o lapso temporal, que eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês na hora de vocês passarem no concurso de vocês, gente. Tchau!